Fala pessoal, beleza? Boa tarde, dia 26/3, né? Vamos ao nosso recap aqui do dia de hoje, mini índice, contexto e movimentação do preço. Hoje, né, pessoal, o preço conseguiu renovar a inflexão. Dentro daquele estudo, né, que a gente faz e dentro daquilo que a gente envia, né, algumas vezes, e geralmente dentro daquilo que a gente pensa, né, quando a gente tem aquela movimentação de wedge, né, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma possibilidade de movimentação de três puxadas, e essa possibilidade de movimentação de três puxadas chega a renovar a inflexão, no geral, né, a movimentação mais comum é que haja algum tipo de correção para ter uma perna 2. Então, o mais comum é que haja algum tipo de correção. No dia de hoje, né, ele acabou renovando aqui a inflexão. Tinha alguns alvos micro aqui, né, a serem dados, que acabaram não sendo alcançados, né, e aqui também é uma região de outro fundo duplo, né, de um fundo duplo um pouco maior, que é com este fundo aqui. Acabou não tendo, né, continuidade. Regiões de fundo duplo, né, pode haver algum tipo de defesa, mas a ideia principal aqui, né, é que a partir do momento que ele renova essa movimentação de uma, de duas, né, de três puxadas, é que ele faça algum tipo de correção, né, mas aqui a gente ainda tenha pelo menos aqui uma nova mínima, né? Essa é uma das possibilidades gerada pela premissa, né, dessa possibilidade de wedge que deu certo, tá? Aqui nos 60 minutos, o que a gente havia conversado, né, é que estava mais fácil no dia de ontem, né, no fechamento de ontem, estava mais fácil o mercado, por exemplo, vir, né, a níveis mais baixos, tá, do que vir a níveis mais altos. A gente não tinha tido nenhum toque na média móvel de 20, a gente tinha tido alguns toques na média móvel de 9, né, mas com muitos dojis. Hoje, né, ele acaba fazendo uma boa barra, né, como barra 1. Aqui é aquele fundo duplo do diário, né, que lá no diário parece que chegou, mas bem aqui, ó, teve defesa dos comprados e aqui a partir desse ponto os vendidos pararam de participar. Sempre que a gente está em um fundo duplo, né, a gente está numa possibilidade de estar baixo, né, numa lateralidade, mas a expressão aqui dos comprados, né, não chegou a ser o suficiente para conseguir ainda aqui um gap de média. E retornos, né, a média móvel de 20, né, algo que a gente havia conversado, né, no dia de ontem, seria, né, alguma possibilidade de setups de venda, tá? Então a gente tinha aqui uma possibilidade de M2S. Se o mercado porventura consegue, por exemplo, duas barras completas aqui acima da 20, a gente ainda tem a possibilidade do gap de média, principalmente né, se for esse tipo de estrutura, né, uma estrutura mais com barras sobrepostas do que né, contra um bom microcanal. Bons microcanais né, podem levar a rompimento e a movimentação do gap de média praticamente não ter muita expressão né, de correção. Tá? O gap de média seria né, o início de uma lateralidade aqui, ou mesmo né, de uma reversão. Aqui né, acabei pegando uma venda um pouco mais baixa, né, a gente já conversa sobre ali nos 5 minutos, que fica um pouco mais claro. Mas aqui a gente teve uma 2BR, e essa 2BR, a partir desta 2BR, né, a gente não teve mais correções. Tá? Então aqui a gente está, apesar de não ser um excelente microcanal, ser uma lateralidade, e uma das características mais comuns de lateralidade é que o mercado, né, pelo menos viole a mim, né, de uma barra ou de uma outra barra, né, que não siga por um número né, maior, né, de 3, 4 barras, né, sem nenhum tipo de correção. Então aqui acabou sendo a primeira correção real. Né? Aqui eu tenho correção sintética, sintética, e aqui eu tenho a primeira correção real, onde eu tenho perda de mínima. Né? Então aqui a gente ainda está numa possibilidade de L1. Então o mercado ainda pode encontrar algum tipo de pressão compradora, principalmente por aquela ideia lá do diário, né, pessoal, que a gente falou, que normalmente, né, quando o mercado, por exemplo, renova né, esses pontos de inflexão, ele faz algum tipo de correção. Né? Então ainda pode fazer algum tipo de correção para depois ter uma perna 2, tá? Então essa movimentação ainda é uma movimentação difícil de alta. Encontrou aqui, né, como a gente falou, o M2S, né, uma região de topo duplo, né, aqui na média móvel. Aqui, né, acabou servindo, né, para eu ajustar um pouco as coisas, né, no dia de hoje, porque foi um trade aqui de retorno, né, a média móvel, então aqui pagou alguns pontos, né, retornou praticamente até 50% dessa movimentação aqui. E depois, né, aqui a gente viu, né, a possibilidade de volta em V e de que pullback, né, poderia levar pelo menos uma segunda perna, né, dessa movimentação de alta. Mas aí fica mais fácil a gente conversar sobre isso aqui lá no 15 minutos. Ali no M60, o interessante era pensar né, aqui nesse retorno, né, porque aqui quando o preço estava exatamente aqui, ó, nessa barra, né, apesar de ser um excelente microcanal de alta, né, e tá bastante né, contra as médias, né, era esperado algum tipo de pullback aqui, né, porque as médias não estavam alinhadas, né, uma movimentação extrema né, contra um completo alinhamento das médias. Tudo bem, a ideia né, era que a projeção disso daqui né,
pudesse nos levar a alvo, mas nem isso, né, o mercado acabou conseguindo, tá? Quando chegou ali na região, tá, da MM20, o mercado acabou não encontrando, né, mais compradores, né, interessados em comprar tão alto, né, dentro dessa movimentação aqui. Aqui também é uma possibilidade de três puxadas, né, possibilidade wedge. Você tem um topo mais alto, um outro topo. E aqui você tem uma wedge com um topo duplo mais baixo, né? Acabou não conseguindo, né, renovar a máxima, que é a ideia, né, da manutenção da estrutura. Ainda assim, intraday, né, havia a possibilidade de você ter essas outras três puxadas aqui, né? E aí sim, né, o mercado poderia, né, chegar aqui a realmente, né, dar esse alvo aqui, que era o primeiro alvo deste rompimento, né, dessa volta em V, que era de um movimento intraday, tá? Então aqui no M15, né, você vê a ideia da volta em V completa, né, porque você tem um movimento extremo sendo, né, revertido por um movimento extremo. Você não tem, né, correções, você não tem perdas de mínimas. Essa é a volta em V real, né? Na maioria das vezes a gente já conversou que quando ocorre, né, a volta em V, a partir de algum ponto, né, geralmente 50%, 61,8, ou mesmo, né, até um topo duplo mais baixo, quando o mercado volta, né, para essas movimentações, ele acaba voltando para fazer um reteste do fundo, às vezes um reteste do gap, às vezes fica uma região de POC, né, mas menos vezes o Brook cita isso daqui, né, que seria a volta em V completa. Tá? Então, a partir da volta em V completa aqui na própria L1, né, que foi a primeira perda de mínima que o mercado ainda conseguiu, né, voltar para fazer uma nova máxima, tá? Falha aqui na região de wedge, né, e fica devendo aqui pelo menos o primeiro alvo, tá? E aqui nos 5 minutos, né, pessoal, trades de hoje, né, que a gente havia pensado aqui como possibilidade. Aqui eu tinha deixado esse gap, né, que era uma possibilidade de retorno, né, dessa falha, né, dessa tentativa de volta em V lá do 15. Aqui, né, a gente não vê essa movimentação tão clara, né, quanto a volta em V lá do 15, porque aqui há correções, né? Então, lá naquele tempo gráfico a gente chama aquilo lá de volta em V. Aqui não, aqui é um pivô, né, que acabou tendo, né, algumas movimentações de correção, tá? Então, dentro da abertura, né, aqui a gente estava abaixo na lateralidade. Deixa eu só apagar algumas marcações aqui. Aqui a gente estava, né, baixo na lateralidade, né, a gente tinha feito, né, um, um retângulo, né, aqui, onde a gente tinha, né, nossa lateralidade contida dentro dessa movimentação. E aí aqui a gente também pensou na possibilidade de wedge, tá? É uma movimentação de três puxadas, eu tenho um fundo mais baixo, eu chego a essa região. Aqui a questão quanto à análise, né, pessoal, que a gente conversou no dia de hoje, é que a barra 1, né, sendo uma inside, ela acaba não sendo uma boa barra de sinal, tá? A barra 3 do dia, ela acaba não retomando o máximo, ou seja, não tem expressão dos comprados, né? A ideia, quando a gente está baixo na lateralidade, a gente vê algum tipo de defesa, né? E quando a gente vê defesa, a gente vê renovação de máximo. Se tem comprado participando ativamente dessa movimentação, você acaba tendo isso daqui, você acaba tendo uma renovação de máximo. E aí, às vezes, o mercado lateraliza, perde mínima de novo, ele consegue uma segunda renovação de máximo, às vezes vai de H2, às vezes vai de H3, tá? Mas aqui, né, conforme a gente já conversou sobre outros tipos, né, de teste de movimentação de fundos anteriores, precisa ter algum tipo de expressão compradora. E aqui, ó, quem estava participando ativamente eram os vendidos. Então eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro boas barras, né? Aqui acabei fazendo uma venda, né, pensando, né, em alguns alvos, né? A princípio o alvo da lateralidade, tá? A gente tinha conversado sobre alguns alvos, né? A princípio desse pivô aqui. Esses aqui ele acabou pagando o alvo, né? Que é o último pivô. Mas o segundo dele ele também não pagou, tá? Ficou devendo alguns pontos aqui. Mas a princípio, né? Como a gente teve um dia anterior como um doji, né? A gente tinha a possibilidade, né, de ter alvos maiores, né? Que era essa projeção aqui, né? E a gente já estava começando a trabalhar abaixo dessa movimentação. E como o dia anterior foi um dia de bastante lateralidade, né? Dava para a gente pensar um pouco mais num dia de tendência, né, de uma movimentação um pouco maior. Só que aqui também era aquela região de fundo duplo, né? Que a gente comentou. Ticks aqui abaixo era o fundo duplo do diário, né? Um dos pontos de atenção que a gente havia conversado, né? Que o mercado poderia ter algum tipo de reação. É um fundo duplo macro, né? De uma movimentação um pouco mais ampla. Aí, essa venda, né, como havia projetado pelo menos, né, o primeiro alvo dessa lateralidade, né, para uma possibilidade parcial, né, o primeiro alvo estava aqui, então acabou não chegando. Então o mercado volta, né, aqui a gente começa a ficar no 0 a 0. Acabei continuando, né, pensando na probabilidade de que mais vezes do que menos vezes a gente vai ver, né, o reteste dessa região de fundo, tá? E aí tive que stopar aqui, né, quando o mercado volta. Foi um stop caro, né, um stop aqui de pouco mais, né, de um pouco mais de 400 pontos, né, esse stop. E como
no geral, né, acabo não usando stops, né, de barras, né, assim. Esse aqui a gente ficou devendo. Aqui foi a primeira possibilidade, né, de arrumar um pouco o dia, que é aquele retorno, né, a média móvel de 20 dos 60 minutos. Acabou sendo aqui, ó. Né. Como era o primeiro teste da média móvel de 20, né, depois de uma série de barras, ainda fazia sentido, né, a gente tentar achar algum tipo de venda aqui. Tá? Então aqui deu uma corrigida aqui na movimentação do dia. Tá? Então foi uma possibilidade, por quê? Porque era uma possibilidade do tempo macro, né, pessoal? Pelo 15, né, no máximo que dava para a gente estar pensando era um pullback. E aí esse trade ele foi encerrado, né, aqui, tá? Na região de 50%, se vocês observarem aqui, é a região, né, já de 50% do dia anterior, né? Ela fica do dia anterior não, do dia prévio, né? De toda essa perna aqui, deixa eu só tirar um pouco esses fios aqui. E aí quando a gente coloca mais marcações, né? Então aqui a gente tinha a região de 50%. O preço, né, quando ele faz um bom impulso de alta e ele trabalha acima dos 50%, né, o Brooks fala que a gente está no mercado mais de alta do que no mercado de baixa. Então, dentro dessa perna aqui, eu sei que eu estava trabalhando, né, numa movimentação mais positiva do que negativa. Então, a partir daqui, a gente começou a pensar na possibilidade de uma perna 2 de alta. Né, buscando o quê? Né, buscando essa projeção de alvo, né, que era a projeção de alvo intraday, que era dessa volta em V lá do 15 minutos. Né, então, ficou devendo, né? Aqui hoje ficou devendo aqui, né? A ideia de projeção de alvos. Então aqui acabei participando da compra e saindo aqui em nova máxima, né? Porque o ciclo aqui já estava aparecendo, né? Com a característica de canal amplo, tá? Então como canal amplo você realiza lucro em novas máximas, né? E aqui tinha essa possibilidade de edge. Aqui acabei fazendo uma nova compra, né? Pensando ainda no primeiro alvo que estava aqui acima, tá? Então essa compra acabou não dando certo, não renova a máxima, né? Ela acaba não cumprindo essa boa movimentação. E depois daqui, né, essa movimentação já ficou bem difícil. E ela acaba mudando, né, uma estrutura aqui, que apesar de não ser uma estrutura majoritária, ela mudou, né, com um microcanal de baixo. Tá? Então mudou o ciclo. Tá? A mudança do ciclo, né, ela acaba gerando a ideia de continuidade. Então aqui, pessoal, ficou um gap, né, que é um gapzinho que é um gap de interesse, né, uma movimentação que consegue pular, né, a região da abertura. Esse daqui ficou bem nítido, né? No geral não fica tão claro assim. Mas aqui você tem um topo mais baixo, você tem um bom gap, né? Um bom pulo, né? Então, a partir do momento que essa barra fechou, os vendidos estavam tão ansiosos, né? No fechamento dessa barra, que a ordem, né? Ela pula para cá. Então, ela pula alguns pontos e essa movimentação aqui ganha um pouco mais de aceleração. Outro ponto, né? Como falamos, né? É a questão do microcanal, tá? Então, quando você tem um microcanal, né? A ideia é que microcanal nos leve a canal estreito de baixo. Se é canal estreito de baixa, a ideia é que H1 possa falhar. E aqui ele cumpre, né, a premissa completa, tá, dessa movimentação. Então, se eu estou comprado, né, esperando aqui um primeiro alvo, porque era um alvo não dado, né, pessoal? E geralmente a gente trabalha com essa ideia de buscar alvos. Então, quando eu vejo um microcanal, eu tenho que encerrar esse trade. Tá? Eu não posso ficar brigando com o mercado se o ciclo, né, que está se apresentando aqui é um ciclo forte. Então, eu tenho aqui uma H1. Essa H1, né, acaba tendo, né, sua tentativa de reversão imediata, não chega a ser a falha de H1, né, porque a gente não tem um fechamento aqui abaixo. A gente teve lá no 5, né, no começo da manhã, conforme a gente conversou. Depois aqui eu tenho uma H2 e aqui eu tenho uma H3. E nenhuma dessas movimentações de puxadas de alta, né, que são geralmente movimentações a favor da tendência, né, foram correspondidas. Né? A gente não está vendo boa pressão compradora. Não entrou boa pressão compradora na H1, ela fecha com barra sobreposta. A H2 também não, né? Você não vê continuidade depois dessa movimentação. A H3 nem pensar, né? E aí, né, essa movimentação aqui veio acabar, né, pagando esse pequeno pivô aqui, né, o alvo desse pequeno pivô aqui para baixo. Tá? Então, e aí aqui a gente tem, né, um fim do dia, né, com uma lateralidade, como uma TR, né, uma lateralidade bem estreita. Quanto mais estreita, pessoal, a lateralidade, mais potencial ela tem para ter um rompimento, né, inicial. Quando a gente tem a contração, né, extrema da volatilidade, a gente tem a possibilidade de ter a expansão extrema da volatilidade. Se vocês observarem, né, movimentações de barbed wire, né, se você pega o gráfico, você vai acabar observando que toda movimentação de barbed wire, né, que tem, né, assim, aqui foi pequena, né, foi bem menor do que a outra, mas ela acaba gerando um movimento extremo. Claro que é mais interessante quando essa movimentação está num tempo gráfico maior, né, nos 60 minutos, às vezes no diário. Para quê? Para que haja uma expansão, né, proporcional ao tempo gráfico. Mas no geral, quando a gente tem essas movimentações bastante estreitas, né, assim, a gente tem algum tipo de movimentação mais direcional, tá? Inicial.
A questão é que aqui, né, onde o mercado se encontra, né, ele está um pouco mais acima dessa movimentação. E no 60, né, digamos que o mercado venha, por exemplo, com uma boa movimentação de alta. Aí eu ainda não posso esquecer que nos 60 minutos eu vim de uma lateralidade, e se ele faz um gap de alta, né, ele vai estar indo fazer o gap de média. Tá? Então eu tinha uma tendência, tive uma tendência. Então se ele consegue fazer o gap de média aqui, se isso daqui não for uma expressão excelente de compra, né, e é difícil ser, né? Porque a gente precisa de mais barras para a gente poder dizer assim, olha, eu tenho um excelente microcanal, né? Para ele, por exemplo, invalidar a ideia do gap de média, né? Já que o ciclo teria que ser um ciclo muito forte. Então, se, né, o mercado consegue um bom movimento de alta, faz um gap de média aqui ainda, a gente ainda tem que ficar atenção para uma possibilidade de venda. Outro ponto, né, é que dentro daquilo que a gente já conversou, né, o fato do mercado ter renovado, né, esse ponto de inflexão aqui, ele deixa a ideia de premissa de que a gente ainda vai ter uma nova mínima aqui nessa movimentação. Outro ponto, né, pessoal, a gente tinha aqui alguma confluência de alvo, né, que a gente havia observado ali pela manhã. O primeiro, né, o alvo, né, praticamente desse pivô aqui se lembram, né, aqui a gente teve uma possibilidade de falha de wedge, quando o mercado voltou aqui ele invalidou, né, a ideia de perna 2 de alta. E aí, né, você tem a projeção desse pivô aqui para baixo. O primeiro alvo desse pivô, né, você já vê rompimento, você vê continuidade, ele não foi dado, tá? Então, 126,639 é uma possibilidade de alvo. Outro ponto é que o 100%, né, daquela última lateralidade, né, ele acaba ficando praticamente na mesma região. Então, aqui a gente tem uma confluência de alvos. Então, e pensando nos 60 minutos, ainda não está fácil de ter uma movimentação de alta. Ainda é mais fácil descer, porque você ainda está trabalhando. O fechamento de hoje, ele está abaixo da 9, está abaixo da 20. Claro que as médias vão ficando mais flats, se elas ficam mais flats, a gente pode ter mais tempo de lateralidade, tá? Mas ainda há setup de venda. Então, se ainda há setup de venda, né, talvez, né, seja mais interessante a gente trabalhar na ponta, né, vendedora, a não ser que a gente veja, né, forte expressão, como ocorreu hoje, né, nos 5 minutos, ou no 15 minutos, né, como queiram ali. Né, no 15 minutos você consegue observar ali, né, que houve uma mudança, né, naquilo que vinha, né, acontecendo. O mercado vinha, né, de uma movimentação, né, de baixa, né, você vinha de uma boa movimentação de baixa, e aí você tem, né, a reversão completa dessa pressão. Né. Os vendidos não conseguiam nem mesmo, né, vir abaixo de mínimas anteriores aqui nessa movimentação. Então isso aqui não chega a ser, né, uma lateralidade. Ficando um gapzinho aberto aqui, né, pessoal, no começo da movimentação. Gap, a ideia de interesse, aceleração, né, e continuidade. Tá? Então aqui a gente está alto. Se a gente pensar nessa movimentação, a gente continua acima dos 50%, tá? E a gente pode ter algum tipo ainda, né, de movimentação de alta buscando o gap de média lá do M60. Né? Se comprados estão buscando uma correção que seja ou, né, para uma movimentação mais ampla, tá, aqui dos 60 minutos, eles precisam conseguir pelo menos um gap de média. Tá? Digo, né, se a ideia for, né, realmente defender essa região de fundo. Então precisa ser cumprido algumas movimentações para que essa movimentação deixe de ser uma tendência de baixa, né, e passe a possibilidade de ser uma lateralidade, né, ou mesmo, né, posteriormente uma reversão. Que é mais comum, né, a gente mudar de um ciclo para lateralidade, né, e posteriormente, depois com mais barras, né, ter uma reversão. Exceto se, né, ciclo extremo, né, ciclo extremo é isso aqui. Né. Ciclo extremo é quando realmente você começa, né, a ver barras, né, fechando mais perto de suas mínimas, você não está vendo tanta sobreposição de barras, né, dentro da ideia de que o amigo perguntou ontem, né, quando ele fala sobre trade location, né, e quando ele fala trade de momento. Sempre que a gente tem barras sobrepostas, né, aqui nos 60 minutos, no geral a gente tem trade location. Né, a gente vai precisar, por exemplo, de uma nova máxima, você vai precisar de uma nova mínima, você vai precisar que o mercado chegue até certas regiões para que você possa estar fazendo alguma coisa. Né? Ele precisa testar algum extremo da movimentação prévia. Se ele não testa os extremos, se ele não chega alto o suficiente, né, você não tem trade. Né? Se ele estreita demais a lateralidade, você não tem trade. Mas quando ele muda, né, quando ele começa a deixar gaps abertos, quando você tem uma movimentação tanto quanto mais direcional, né, aí é trade de momento. Né, aí você tem que dar um jeito de entrar, nem que seja por time frame menor ou mesmo pelo tempo gráfico que você está observando, comprar fechamento de barras. Né, principalmente, né, quando você consegue, por exemplo, observar que você tem um rompimento e esse rompimento, né, ele pode te levar à projeção de alvos. Tá? Então, no geral, né, quando a gente fala sobre trade de momento é porque a gente já tem um rompimento e aí o desenvolvimento das barras, né, ele acaba, né, deixando essa possibilidade.
Aqui, né, se a gente contar barras também, a gente já tem H1, já tem H2, né? Conforme um dos amigos havia falado, né? A gente já tem H1, já tem H2, já temos H3, né? E o mercado não desenvolveu. E aí, quando o mercado passa, né, de H3, H4, o Brooks ele já para de contar. Ele fala da ideia de endless pullback, né? Que é um pullback infinito. Então a gente pode estar, né, nessa possibilidade de endless pullback por mais um tempo aqui. Fechamentos em dojis, barras sobrepostas, né? A gente está vendo o mercado, né, se espremendo. E aí a gente tem aqui nos 5 minutos um Barbie Wire que pode gerar algum tipo de impulso, tá? Só que os extremos da movimentação continuam sendo igualmente importantes, tá? Então, deixa, né, marcado tanto, né, a possibilidade da wedge. Por quê? Porque ele já testou uma vez, falhou, testou uma segunda vez, falhou, testou uma terceira vez, falhou. Então, que se ele chega numa quarta vez e não apresenta, né, pessoal, continuidade, ou mesmo, né, de uma nova máxima, né, sempre que você está avaliando, né, uma nova máxima, você sempre está avaliando uma tentativa de rompimento e continuidade, então você não quer ver isso daqui, ó. Uma barra que tenta romper, depois uma barra de pausa, né? O mercado está repetindo a mesma coisa. Uma barra que tenta romper, logo em seguida uma barra de pausa. Você quer uma barra de continuidade, você quer uma barra que te indique, né, que ainda está tendo força, que os comprados estão dispostos a continuar comprando essa movimentação aqui a níveis cada vez mais altos. E você não está tendo isso, tá? Então, se o mercado chega nessa região, deixa uma barra de pausa, talvez a gente possa, né, enfrentar uma correção um pouco maior, tá? Principalmente se, né, os comprados conseguem um gap de média lá no M60 naquele contexto vindo de lateralidade. Gap de média, setup de venda, seria a ideia de último suspiro dos vendidos, né? Mas em fortes tendências, né, o mercado ele pode retomar. E aí a gente tenta estar com a premissa, né, de que o mercado ainda possa vir fazer uma nova mínima, tá? Lá pelo gráfico dos 60 minutos e do diário, beleza? Por conta daquela wedge, né, que acabou de renovar a inflexão. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, gap de baixa, né? Se o mercado abre aqui, ele pode vir, né, tentar essa movimentação um pouco mais direta, até porque lá nos 60 minutos, né, ele está abaixo das médias, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso. Valeu, um forte abraço aí e até mais.